Bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. E na edição de hoje vamos acompanhar a capacitação de fiscais e a uniformização de procedimentos do sistema COFES-Cresce, realizados para assegurar o exercício profissional legal. A meta da fiscalização dos conselhos de regulamentação profissional é garantir à sociedade serviços prestados apenas por profissionais regularizados e qualificados. Para que a fiscalização atenda melhor às aspirações de todos, a uniformização de procedimentos é essencial, a fim de zelar pelos interesses da sociedade e assegurar o exercício profissional legal. Uniformização de procedimentos e capacitação dos fiscais foram debatidas de 11 a 14 de dezembro durante o 4º encontro de fiscalização do sistema COFES-Cresce no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió. Compondo a mesa de abertura do evento, estiveram presentes João Teodoro, presidente do COFES, Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas, Vilmar Pinto, diretor do COFES, Diogo Gama, também diretor do COFES, Augusto Viana, vice-presidente do COFES e Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL Alagoas. Além dos ensinamentos transmitidos, o encontro foi marcado pelo profissionalismo dos envolvidos. Durante 3 dias, a dedicação, responsabilidade, companheirismo e amizade entre participantes e organizadores foram fundamentais para o grande sucesso do evento. O reconhecimento de um trabalho bem feito foi muito importante para a motivação de todos. Nesse sentido, a diretoria do Cresce Alagoas agradece e compartilha este sucesso com palestrantes, diretores e presidentes do COFES, conselheiros e fiscais dos Cresces. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Foram bem acolhidos aqui por Maceió? Sim. O pessoal do Norte está por aí? Nordeste? Em peso, né? Venhamos e convenhamos. O pessoal do Sul? Sudeste? Centro-Oeste, está todo mundo aí também? Sejam muito bem-vindos nesse 4º encontro de fiscalização realizado em parceria do Cresce Alagoas, com apoio do sistema COFES-Cresce. E estamos muito felizes em poder estar sediando esse evento na nossa cidade. Espero que vocês fiquem à vontade durante todo o evento, tudo pensado com muito carinho, com muita alegria. Para darmos início, gostaria de convidar o presidente do Cresce Alagoas. O presidente vai falar algumas palavras para vocês e amanhã é a abertura oficial do evento. 8h30 estaremos iniciando com toda a mesa diretiva, com toda aquela abertura oficial, ok? Com a palavra o presidente. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, né? E aqui em nome do Cresce Alagoas, na presença aqui do meu irmão Vilmar, meu vice-presidente Brício, meu diretor de fiscalização Fernando Targino, a diretora Meire que está chegando aí, que ela arrumou, a toda a minha equipe, né? O nosso pretendente Emerson, o Júnior, a Tiago, que é o meu TI. Então, a todos eles, o meu agradecimento pessoal. E a vocês que se esforçaram, em especial os presidentes que se esforçaram dos Cresces menores, né? Que, pô, você não sabe a gratidão que nós temos em vê-los todos aqui, certo? É de muita valia para o nosso sistema essa união da fiscalização, para que a gente possa dar unificada. Como esse é o 4º evento Nordeste, a gente procurou trazer para ele se tornar um evento nacional, para dar mais força ainda ao nosso sistema COFES-Cresce, ok? Então, como a Bruninha já falou, vocês vão ter opções de restaurante. A nossa cidade está belíssima à noite. Se vocês quiserem dar uma caminhada na aula à noite, você vai ver que ela está muito bela, a nossa cidade, né? Pela manhã, uma caminhada, vocês vão ver vários fotógrafos tirando fotos de pessoas que estão na orla. Aí depois você entra no site deles e pega aquela tua foto para você postar, para dizer que está aqui. Vou pedir a vocês que todos das palestras que vocês gostarem, por favor, filmem, bote no Instagram de vocês, marque o sistema COFES-Cresce, marque o Cresce de vocês, porque a gente precisa dar essa publicidade. O que eu mais quero? A gente precisa dar essa publicidade
para que as pessoas conheçam, os corretores conheçam o nosso sistema, para que eles tenham uma visão mais forte do que nós fazemos no nosso sistema. Não é? O COFES está mudando todo o seu modelo de divulgação para que os corretores, muitas das vezes, o corretor não conhece o trabalho de base. Não é? Aqui, quando nós assumimos, no início da nossa gestão, eu cheguei para a nossa fiscalização e disse, gente, o que nós devemos focar aqui é no exercício legal da nossa profissão, é a nossa reserva de mercado. Né? Então, nós temos muitas ações, o Júnior vai falar sobre essas ações, eu fui a campo para sentir a necessidade dos corretores, né? Aí adquirimos mais carro, fizemos mais concurso para adquirir mais fiscais, tudo isso para tentar sustentar ainda mais a nossa profissão, certo? Agora, como todos que já estão aqui, nós vamos ter, logicamente, algum evento vamos dizer, de felicidade. Né? A nossa cidade é uma cidade belíssima. Nós só perdemos para Cancún, né? O Caribe brasileiro. Fora isso, me desculpem quem tem cidade de praia, mas Maceió é diferenciada. Então, no sábado de manhã, 8h30 da manhã, nós vamos ter um passeio. Esse passeio eu consegui num preço muito justo, R$ 65,00, de 80 a gente conseguiu por R$ 65,00 por cabeça. Não é? Vou colocar lá umas bramas para se degustar na ida. Eu queria, 30 segundos só esse vídeo. É esse evento aí, esse evento que é na cidade, está a 1,5 km aqui dentro da capital. É um barco que nós vamos ter disponível. Diz eu te amo bem na tua cara. O meu coração. Pode, claro. Só pode como deve. Será nesse barco aí, certo? Como a adesão no início estava pouca, nós só tivemos 25 inscritos, aí ele vendeu algumas vagas, só restam mais 15, certo? Então, quem está aqui e quiser ir para esse passeio com a esposa ou com a família, vai ser muito top, certo? 8h30, aí a gente vai dizer onde está, onde vai sair. Infelizmente, quem adiantou aí para sexta-feira, ou então pelo sábado de manhã, vai perder. Mas é um passeio belíssimo para quem vai ficar. Eu peço a vocês que é uma oportunidade muito grande de você ir nessa piscina natural, ver os peixinhos. Quem puder sair do hotel com um pão, chega lá, bota os peixes, vem comer na tua mão. É muito top. Eu moro aqui, sempre que eu posso, eu vou nessa piscina natural, através de uma jangada que nós temos, até mesmo de jet, mas é belíssima. 28 graus a água, muito bom, não é fria. Ok? Vai ser sábado às 8h30 da manhã. Quem quiser tem apenas 15 vagas, ok? Então, eu quero desejar boas-vindas. Amanhã a nossa abertura oficial. E aí, chamar aí o primeiro palestrante, né? Obrigado, gente. Obrigada pelas palavras, presidente Sérgio Cabral. Hoje teremos a apresentação de 3 palestras. Após essa primeira palestra, teremos o Coffee Break, que será ofertado aqui no local que vocês fizeram credenciamento. E, para darmos início, gostaria de convidar Thales Denison Pimentel Cardoso, que é corretor de imóveis, diretor pedagógico e diretor tesoureiro do Cresce Alagoas, para ministrar a palestra intitulada Sistema de Governança e Registro SGR. Boa tarde a todos. É um prazer imenso receber vocês aqui. Como o Sérgio já comentou, a gente conseguir trazer vocês para a cidade e procurar sempre fazer o melhor para que vocês aqui usem o máximo possível da nossa cidade, da nossa beleza. Bom, gente, a gente vai bater um papo sobre SGR. Isso aqui não é uma aula, isso aqui não vai ser uma orientação de uso do SGR, mas vai mostrar para vocês a importância que os corretores têm que ter em usar o SGR. Vocês, como fiscais, vão ainda passar por alguns treinamentos, ainda vai chegar o momento de vocês acessarem toda a plataforma, apesar de que vocês já podem usar algumas coisas hoje. Eu acredito que o SGR vai mudar um pouco esse cenário do mercado quando a gente fala em termos de organização, em termos de padronização. Toda profissão ela tem os seus protocolos.
E eu sou corretor há um certo tempo e a gente passava por situações de vulnerabilidade alta. Às vezes uma falta de autorização de venda, às vezes uma falta de cuidado em termos de documentação, porque tem muitos colegas novos, às vezes, que estão fazendo um curso simplesmente para pegar a sua carteira e não está se atentando aos cuidados que efetivamente a profissão exige, que requer. E o SGR, ele vem, de uma forma geral, para padronizar essa profissão. E isso é uma coisa muito importante para a gente, porque, no caso de vocês, fiscalização, ouvidoria, conciliação, vocês vão ter, basicamente, uma padronização de serviço. Por exemplo, não se pode começar nada sem uma autorização de venda. Então, o sistema ele só começa a funcionar quando se coloca uma autorização, seja de venda ou seja de locação. Às vezes, o corretor sai, mostra ao cliente um produto, o cliente diz que não gosta, ele vai depois por trás, vai lá, bate no proprietário, faz a venda, o corretor reclama porque não recebe a comissão, reclama porque o cara não cumpriu com o que devia, mas ele também não se precaveu em relação aos documentos necessários para que faça isso, para que dá segurança para ele. E o SGR, a plataforma é uma plataforma nova, criada pelo sistema Cresce Cofes, e que está, de uma forma geral, tentando essa padronização de serviço. Então, o SGR é o sistema de governança e registro. Governança por quê? Ele começa a organizar os documentos necessários para venda ou para locação. Então, quando a gente cadastra o imóvel, quando vai cadastrar o proprietário, ele pede os dados do proprietário, pede os dados do imóvel, pede as certidões que você precisa ter para começar efetivamente a ter segurança na apresentação do seu produto. E isso começa de uma forma organizada. O sistema, ele recebe tudo isso, anexando o documento, e você pode fazer com que isso, você registre no sistema, e toda vez que você tem uma autorização, e essa autorização ela pode ser de duas formas, ou exclusiva sua, ou só a autorização de negociação, quer seja locação ou quer seja venda. Se você consegue a exclusividade de venda, se o corretor tem a exclusividade de venda, nenhum outro corretor consegue colocar a autorização de venda lá. Então, já fica vinculado, já fica seguro, já está lá com o processo praticamente fechado em relação à segurança da captação do produto. Se você não tem autorização, vocês, como os fiscais, sabem que a gente tem obrigação de fazer uma diligência para saber se aquele imóvel está com mais corretores ou não. Isso está na legislação. Então, quando o corretor pega o imóvel, ele pode fazer essa consulta em menos de 10 segundos. Ele entra no sistema, coloca a matrícula do imóvel, vai saber quantos corretores efetivamente estão trabalhando naquele imóvel. Sem, se for o caso, sem a exclusividade. E se houver exclusividade, também tem essa resposta na pesquisa. Tá? Então, é o sistema de governança e registro, vai dar uma organização à padronização do nosso trabalho. Como é que ele funciona? Plataforma intuitiva. Ele não é um aplicativo ainda, mas acessa direto pela internet, e você pode acessar ele e alimentar pelo celular, quanto pelo computador. E isso fica nos registros do sistema Cresce Cofes. Serve, inclusive, como um histórico do corretor em relação à venda que ele tem, à locação que ele tem, às exclusividades, às opções que ele tenha. Funcionalidade. Aqui nós podemos registrar documentos, assinatura eletrônica avançada e blockchain. Bom, registrar documentos. Esse registro que o SGR faz não é o registro no cartório, ele não substitui o cartório. Ele registra aquele documento, aquela situação que você efetivamente tem a garantia do seu recebimento, da sua parceria, do que for. Esse registro é caso haja algum problema, em qualquer situação dos Cresces, acessou aquele imóvel, vai saber quem está vendendo, quem vendeu, se tem parceria, se não tem parceria, para saber se aquela pessoa efetivamente tinha autorização ou não para que possa ser negociado. Tá?
Assinatura eletrônica avançada. Um diferencial dele é a assinatura biométrica. Toda vez que a gente tem autorização de venda, que ele chama de contrato padrão de corretagem, a gente, com os dados do cliente vendedor, a gente manda isso vai para o e-mail do cliente através da assinatura biométrica. Quer dizer, ele recebe o link, lê o contrato, se não tiver dúvida que ele já assinar o contrato, vai ser a foto da pessoa que está lá. Não vai socorrer o risco de dizer, não foi eu que assinei, eu não estava lá, eu não recebi. Então, é uma assinatura eletrônica que serve judicialmente, tanto quanto o Gov, quanto qualquer outra plataforma de assinatura digital. Então, isso aí é muito, muito bom para a gente e faz com que os contratos sejam assinados de uma maneira rápida, prática e legalmente seguras. Tá? Blockchain. Essa aí é a grande sacada do processo. Lá na frente a gente vai falar um pouco sobre token, e aí vocês vão entender a importância desse blockchain. Por exemplo, tudo que é salvo no blockchain, nem a pessoa que criou o documento pode editar. Então, é um documento que ele entra no sistema, ele é salvo, e a partir do momento que ele está lá salvo, está registrado, ninguém mais pode fazer alteração nele. Então, por exemplo, eu me arrependi e vou apagar. Não faz. Você pode fazer um aditivo dizendo que cancelando aquele contrato, mas ele tem que estar no histórico. Então, isso dá uma segurança muito grande, porque nem o nosso cliente, comprador ou vendedor, ou um colega, eles podem entrar e fazer uma edição nisso. Esse documento, lá na frente, quando a gente começar a falar a parte de token, vocês vão entender a grande importância dessa plataforma, dessa forma de salvar, de registrar, que é em blockchain. Eu acho que eu apertei aqui demais, espera aí, viu? Contrato padrão de corretagem. Você não precisa, o corretor não vai precisar efetivamente ter seu bloco de trabalho, papel timbrado ou não. O próprio sistema, você entra com os dados do cliente, entra com os dados do imóvel, e o próprio sistema já cria dentro da legislação o contrato padrão de corretagem, que seria a captação, a opção ou a autorização de venda. Então, isso está exatamente dentro da legislação. Ele foi criado dentro do que o sistema Cresce e Cofesse, na sua legislação, cita como deve ser criado. Então, ele já está lá praticamente pronto, esses dados entram e são armazenados e vai direto para a assinatura do cliente. Tá? Histórico profissional, foi o que eu disse no início, é um histórico para saber a vida daquele corretor. Às vezes o cara tem lá 30, 40 anos de corretagem, mas não tem assim, eu vendi aquilo, isso, não tem às vezes como provar. A partir desse sistema, você tem efetivamente um histórico, como algumas outras profissões têm. Por exemplo, a engenharia, ele não pode ser o responsável técnico se não tiver um ART. E se ele precisar daqui a 10 anos sobre os históricos de ART dele, aquele currículo chega para ele. Então, isso também é uma coisa muito interessante para quem já está com um certo tempo, que já está usando, ele mostrar para os seus clientes, futuros clientes que querem fazer uma venda, mostrar efetivamente quantas coisas ele já fez, como já foi realizada e tudo mais. Então, mantém-se o histórico profissional. Verificação por QR Code. Que é isso? Todo documento que a gente assina, através de plataforma Google, Gov, ou o que for, eles geram os QR Codes para dar autenticidade àquela assinatura. No nosso caso aqui, além disso, ele baixa o documento para a pessoa, em tela. Então, a pessoa pode consultar através do QR Code se o proprietário efetivamente é aquele que está dizendo que vai ser assinado, se o corretor efetivamente é ele, as condições que foram postas para a negociação. Então, o QR Code vai pegar o documento e vai passar para a tela do colega ou do outro cliente que tenha dúvida. Você pode passar isso sem medo de que haja uma impressão para que haja uma edição. Ele está lá, está registrado, ele ninguém altera, tá? A vantagem, tanto para corretores quanto para a imobiliária, é a solução que atende tanto o indivíduo comum como a empresa. Quer dizer, se você tem hoje um escritório de corretagem
e você tem lá 3, 4, 5 corretores, 6 corretores, você pode usar o SGR do seu escritório, e cada um daquelas pessoas que estão vinculadas a você, elas podem ser seu parceiro naqueles produtos. Com isso, na hora que há uma venda, vocês já podem destrinchar as comissões dentro de que efetivamente dos parceiros. Às vezes, um parceiro do escritório é quem traz a opção, o outro parceiro é quem vende. Então, esse histórico vai estar todo lá dentro do sistema. Caso, às vezes, um corretor saia da empresa e acha conveniente fazer a venda sozinho, mas já foi firmado um contrato com a imobiliária, já foi firmado um contrato com outros parceiros, e ali está fácil da fiscalização ou da turma de ouvidoria, de conciliação, chegar e dizer, está aqui, ó, você assinou efetivamente aquilo ali. Tanto os parceiros quanto o proprietário da autorização, assinaturas são biométricas. Então, não pode dizer que não foi eu que assinei e foi forjado. Está lá a assinatura, a foto dele e todo o conhecimento. Tá? Acesso gratuito, a adesão. A plataforma, como ela tem a parte de registro dos documentos, e isso fica em blockchain, isso fica numa plataforma que ela é mundial, existe um custo. Cada pessoa, cada corretor que se inscreve... Gente, eu estou falando mais sobre isso porque não existe ainda uma condição específica para a fiscalização. Mas a fiscalização é uma peça importante no processo para a orientação dos corretores. Então, às vezes, vocês podem começar a serem perguntados sobre o que é isso, como é que funciona, e a gente tem que ter pelo menos a noção básica. Tá? Então, o acesso gratuito, quem se inscreve, ele tem 5 contratos para registrar gratuitamente. E depois disso, Thales, vai pagar quanto? Varia. Ele pode pagar R$ 14,00 para ter um documento registrado, pode pagar, por exemplo, R$ 50,00 para ter 10 documentos registrados. Tem os planos, então ele escolhe os planos que querem para poder fazer esse volume. Normalmente o escritório imobiliário precisa de um pouco mais de espaço e o corretor autônomo precisa de menos espaço, ele opta se quer pagar por documento, por ato, se quer pagar um volume maior para já ter isso na sua carteira. É uma plataforma oficial do sistema Cresce e Cofesse. Isso quer dizer que em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer situação que eu esteja, a gente tem acesso àqueles documentos. Por quê? O mercado está deixando de ser local para ser nacional. É gente de Pernambuco vendendo Alagoas, é gente de Alagoas vendendo Brasília, é gente de Brasília vendendo Santa Catarina. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, não se conhece pessoalmente o parceiro. E a gente, nessa plataforma, a gente começa a ter segurança. Primeiro, que ele é corretor. Que ele é corretor e está ativo. Ele não está devendo ao conselho, ele não tem nenhuma suspensão e ele é um profissional. Então, eu já sei que, se tiver algum problema, eu tenho condições de achá-lo. A própria plataforma, quando os corretores se inscrevem nela, já está ajudando ao seu regional com a sua atualização de endereço, de e-mail, de telefone. Então, a gente já ganha tempo em relação a isso. E aí dá a segurança para montar as parcerias e para verificar a veracidade do que está sendo ofertado através de documentos. Tá? Eficiência operacional, aumento na produtividade com processos mais rápidos. Por quê? Automação. Um pequeno escritório hoje, para ele ter funcionário, para verificar arquivo, verificar documento, sistema de pagamento, quais são os imóveis, então o SGR já facilita isso. Você pode buscar o documento tanto de quem está comprando quanto quem está vendendo, através da plataforma. Toda operação feita numa matrícula, Francisco, ele recebe uma identidade. Então, quando o corretor, ou a fiscalização, ou o próprio cliente acessar aquele documento, vai saber quem efetivamente é o proprietário e quem foi que comprou aquilo ali. Tá? Ou você, não, eu quero bloquear isso. Chega lá, bloqueia, também não tem nenhum tipo de problema, não quer dar publicidade. Segurança jurídica. Por quê? Primeiro, pela assinatura, gente. A assinatura, ela é biométrica. Então, não tem como o cliente dizer, não fui eu que assinei. Porque está lá a foto do cliente, de um lado, do outro e de frente. Então, o senhor é esse aqui? Sou. Não tem como
assinar, porque o link vai para ele especificamente. Ah, vou mandar meu filho assinar. Bom, aí o problema é conta de risco, mas o link foi especificamente para aquela pessoa. Tá? Facilidade de acesso e de uso. É uma plataforma intuitiva, tanto o corretor que trabalha a captação, quanto o corretor que trabalha a venda, ele acessa naturalmente pelo celular, inclusive na hora que for fazer uma visita. Uma das coisas importantes, e às vezes os corretores sentem muito, é que às vezes o cliente marca com a gente, naquela hora ele não vai, depois tenta ir depois. Então, essa é uma quebra de paradigma que a gente vai ter que ter. Seu cliente, o senhor tem uma hora determinada para ir? Tenho, 3 horas da tarde, na quarta-feira, tal dia. Manda para o cliente, vai receber a ficha de visita, tanto o cliente que vai com você, comprador, quanto o proprietário. Ele vai saber ali quem está indo. Então, mesmo que o cliente depois vá, mas já está lá o nome com o cliente vendedor. Fulano de tal, marcou aí tal hora. Então, isso nos dá segurança também na parte de tentar fidelizar o cliente com o nosso processo. Tá? Parceria entre corretores. Toda vez que você tiver imóvel, um colega pediu informação, quer dar uma olhada, no próprio SGR, você monta a parceria com isso, essa parceria está lá documentada dentro do sistema Cresce e Confesse, e num possível questionamento, está lá firmado já esse contrato, sem necessariamente precisar imprimir o documento, pegar a assinatura, reconhecer firma, já está tudo feito dentro do próprio sistema. O grande diferencial está no uso da tecnologia blockchain, que assegura a segurança dos documentos e impede alterações individuais. Foi aquilo que a gente estava conversando logo no começo. Então, o documento que está registrado em blockchain, ele é inalterável. Inalterável. Para você anular aquele documento, você tem que fazer um documento, tipo um distrato, anulando aquilo que você contratou anteriormente. Caso contrário, ele vai estar sempre vinculado a um, a outro. Se tiver algum cliente em alguma negociação em andamento, ele vai estar sempre vinculado. É uma forma também de segurança que nós corretores temos e que no processo de ordem de negociação com ouvidoria, com conciliação, a gente está lá, não, foi firmado uma parceria, foi firmado tudo isso, e realmente você deve, não deve, recebe, tem direito a recebimento. Assinatura eletrônica, porque além disso tudo, ele também serve como assinatura eletrônica. Você coloca os seus documentos, assina, e outra pessoa assina como se fosse o Google, o Gov, do mesmo jeito, tá? Só que partindo sempre de que ele é biométrico, não é só a senha. Aí mostrando a parte das assinaturas avançadas. Uso único, imutabilidade e descentralização. Esse é o blockchain. Então, uso único por quê? Eu não posso fazer várias cópias do mesmo documento com situações diferentes. É feito um documento, o sistema pergunta ao corretor se ele está seguro que efetivamente é aquilo que ele vai colocar. O cliente vai receber uma cópia, vai dizer se está seguro que é aquilo ali que foi acordado. Na hora que os dois derem o ok, isso ninguém muda, ninguém mexe. Então, essa é uma das grandes vantagens do uso blockchain. Imutabilidade. Após serem adicionados os documentos, não podem ser alterados ou deletados. Ah, eu peguei uma certidão, eu vou mandar essa e depois eu mando outra. Você pode mandar outra, mas não vai ser substituído aquela. Vai ficar sempre as duas. Então, o que entra no sistema, ele não sai mais. Entrou, se você, rapaz, eu errei. Bom, então faça outro documento, e faça um documento cancelando aquele, porque isso é uma de ordem nacional, por enquanto. Então, não muda, tá? Descentralização. As informações são armazenadas em vários computadores na rede. Quem trabalha com essa parte blockchain, a grande vantagem é que ele não está no seu drive. Ele está armazenado em vários computadores ao redor do mundo. Então, quem acessa, há um rastreio, por exemplo,
que você, quando entrar no sistema e quiser saber quantas pessoas, quantos corretores tentaram mexer no seu processo, no seu cadastro, no seu contrato, ele monta todo o histórico. Dia tal, fulano de tal, tentou entrar, ou então olhou para pesquisar, saber se você tinha realmente autorização ou não. Então, é uma segurança fantástica, contando todo o histórico de quem tenta acessar. Transparência. Todos os registros são visíveis para todos os participantes da rede, garantindo transparência e permitindo que qualquer pessoa verifique os dados. Então, esse fato da transparência, às vezes acontece do cliente chegar e dizer, rapaz, esse proprietário é o proprietário, como aconteceu várias situações, Brasil afora, às vezes de um inquilino colocar um apartamento à venda. E, às vezes, por falta de cuidado do colega, ele não pegou uma certidão, ele não fez uma diligência específica, e aí acontece, às vezes, do problema da cassação, da penalidade, e é questão, às vezes, de negligência. Então, o sistema, ele trabalha efetivamente para que a gente tenha um protocolo de trabalho, um protocolo por cada ato que a gente faça, seja venda, locação, parcerias, visitas. Autenticidade. Cada transação é validada pela rede, assegurando que apenas as informações verdadeiras e precisas sejam registradas. Nós temos no SGR, existe uma parte que é de homologação jurídica. Corretor não é para fazer contrato, mas a gente sabe que muitos colegas nossos pegam lá o copia e cola e montam o seu contrato. Mas se ele quiser uma segurança maior, você, na própria plataforma, você encaminha isso para uma banca jurídica do sistema. Eles, com 3 dias, ele lhe dá uma resposta se aquilo que você quer fazer está correto dentro da lei. Se tiver faltando alguma coisa, ele também lista para vocês. Olha, eu acho que deve ser a certidão tal e tal e tal, está faltando isso, isso, isso. Ele orienta para vocês de uma forma para que vocês façam a negociação da forma mais segura possível, para que a gente possa evitar, às vezes, o transtorno de ir responder no conselho de ética. Então, isso nos ajuda muito, porque começa a padronizar e exigir os cuidados da nossa profissão, que eu acho que é o que todo mundo precisa, de uma forma geral. Economia. Reduz ou elimina a necessidade de intermediários, como notários, diminuindo o custo operacionais. Bom, notário por quê? Se você tem uma promessa de compra e venda e que o cliente necessariamente não se tem interesse de que seja feito o registro na matrícula, você já está com o documento juridicamente aí correto, registrado, sem precisar efetivamente fazer o registro na matrícula. Ele não tira, não elimina o registro no cartório de registro de imóveis. Ele não elimina. Mas a gente sabe que tem muita gente que não resiste à promessa de compra e venda, quer seja, às vezes, de uma locação, quer seja, às vezes, da venda. E aí, no sistema, ele já fica registrado para todos os envolvidos no processo, através de um reconhecimento biométrico, tá? Aumento da velocidade. O processo de transação é mais rápido devido à eliminação de processos burocráticos. Por quê? Porque todo documento está anexo. Quando a gente manda para o cliente a nossa promessa de compra e venda, já foi assinado por todo mundo, já foi anexado todos os documentos e ele está lá para vistoriar na hora que ele achar necessário. Analogia para entender blockchain. Aí está esses quadrinhos aí para vocês entenderem mais ou menos o que é, porque na hora que você, como ele mostrou aí, por exemplo, ele está mostrando um álbum, você cola uma fotografia, todo mundo fica vendo, da família, mas chega um lá e quer mexer. Na hora que ele mexe nesse álbum, na hora que ele mexe nesse álbum, a fotografia vai sair, mas o álbum não vai continuar o mesmo, porque ou rasga, ou danifica a imagem, ou danifica a foto, ou tudo mais. Então, o blockchain, ele está aí seguro para isso. Tudo que acontecer ali, ele é rastreado, e vai saber efetivamente se tentaram mexer, de onde partiu. Os documentos que podem ser registrados, todos.
Contrato padrão de corretagem, que é a autorização de venda ou de locação. Contrato de promessa de compra e venda, contrato de locação, documentos de visita presencial, documentos de interesse de negociação. O que é isso? Proposta. Levei fulano de tal me deu uma proposta. Essa proposta, ela pode ser aceita ou não, mas eu já deixo documentado. Porque na hora que o cliente vendedor perguntar, rapaz, você não trouxe nada, não tem isso, não tem aquilo, aí eu tenho, sim, a relação de quem visitou e de quem mostrou interesse em emitir uma proposta. Ela sendo aceita ou não, mas a proposta foi emitida. Então, tem um histórico disso aí, tá? Documentos de interesses gerais, contratos de fiança, quem trabalha com locação, parecer técnico, se tiver alguns colegas avaliadores, antigamente nós tínhamos o selo no próprio sistema. Hoje ele foi substituído. Aqui você pode manter o seu arquivo de petans registrados, que você pode usar tanto no seu histórico, quanto mostrar para os outros o trabalho que você vem desenvolvendo. Tá? Relatório técnico de conservação, quer dizer, você vai fazer uma vistoria no imóvel, quer seja para compra ou para venda, você já deixa anexado também. Laudo de vistoria de entrega e de recebimento. Contrato de estágio, que hoje nós estamos trabalhando efetivamente muito com isso, que a profissão nossa, graças a Deus, ela está sendo muito, muito procurada, e a gente precisa, de uma forma geral, entender que nós temos uma responsabilidade muito grande com quem nós estamos assinando um estágio. Resolução. Foi criado esse contrato padrão de corretagem, que é a autorização de venda. Ele é criado pela lei, pela resolução do COFES. Então, o documento é especificamente dentro dessa legislação aí, tá? Nada diferente disso. Os benefícios do contrato: garante a segurança jurídica, a observância ético-profissional e legal, simplifica termos, reduzindo ambiguidades, agiliza negociações, promovendo acordos rápidos e seguros. Você fez a autorização de venda, você fez o contrato padrão de corretagem, o seu cliente lá vai receber no e-mail dele o contrato padrão de corretagem. Ah, meu cliente não está aqui, isso não tem problema. Onde ele estiver, ele vai receber o contrato dentro do que foi acordado em relação a comissionamento, horário de visita, tudo mais, e isso aí está lá dentro da legislação que a gente tem que fazer. O contrato padrão de corretagem está disponível no SGR de acordo com a legenda vigente. Ele é o único contrato que está pronto lá. Você só vai alimentar os dados, mas todos os restantes e artigos e tudo mais está vinculado à resolução do Sistema Cresce-COFES. Então, não tem que se criar mais nada, já está lá tendo tudo de uma forma clara. Consulta e registro de contrato padrão de corretagem. A resolução estabelece que, antes de formalizar um contrato padrão de corretagem, que é a formalização da autorização do cliente, o corretor deve fazer uma consulta no SGR. O que é isso? Ah, eu vou pegar uma casa para vender, vou botar uma placa minha lá. Vai lá, bota a casa para vender, pega a matrícula, joga no SGR. Na busca, se tiver algum outro colega com aquele mesmo imóvel, o sistema vai acusar. Tem tantos colegas vendendo, todos estarão sem exclusividade. Na hora que você bota a exclusividade, você como exclusividade de venda, e o seu cliente assina a exclusividade de venda, todos os outros são bloqueados. Você pode colocar ou não como seus parceiros, mas aí você bloqueia outros acessos que não têm exclusividade. Exclusividade e não exclusividade é o que os corretores fazem. Exclusividade é ao registrar um contrato de corretagem com exclusividade, o sistema impede o registro de outro contrato. Sem exclusividade, para contratos de corretagem sem exclusividade, o SGR permite múltiplos registros. Ninguém tem exclusividade, então ele faz só questão jurídica de que eu estou fazendo porque eu tenho autorização para fazer, mas não lhe dá o direito de receber caso outras pessoas vendam. Além disso, o SGR permite que qualquer pessoa verifique a existência de um contrato padrão registrado por um determinado imóvel. Essa funcionalidade inclui a verificação de contratos com ou sem exclusividade. É a diligência. Nós, pela lei, a gente teria que chegar no imóvel que foi nos passado para vender,
a gente fazer a diligência, saber se tem outros colegas lá trabalhando ou não. Quando todos estiverem no SGR, essa consulta direto no SGR, você já vai saber quantos corretores estão vinculados àquele imóvel, quantos corretores estão lá tentando trabalhar aquilo ali, e se tem ou não algum colega com exclusividade, para que não haja essa dúvida. Porque, às vezes, o próprio corretor, o próprio cliente proprietário pode dizer, não, eu não assinei nada com ninguém. Pode dizer isso, mas se tiver cadastrado no SGR, está aprovado que ele efetivamente autorizou outras pessoas, com ou sem exclusividade. Registro de documentos elaborados pelo corretor, seja venda, locação e parcerias. Ora, ele faz o rosto principal do contrato. Cada corretor, ou cada situação de venda, ou cada situação de locação, tem, às vezes, as suas características próprias. Eu vou alugar por 4 meses, o cara não vai me pagar uma multa se cancelar. Cada um tem a sua forma. Então, o SGR, ele cadastra, ele anexa esses contratos, com exceção do contrato padrão de corretagem. O resto todo, ele anexa. Mas, para que isso seja feito, primeiro tem que ter o contrato padrão de corretagem, quer seja para locação, quer seja para venda. Tá? Você nem pode montar a parceria, você não pode fazer um documento de visita se você não tiver autorização para vender ou para alugar aquele imóvel. Tudo parte dele. Bom, visão geral de funcionamento. Essa imagem aí representa o funcionamento do sistema. Mostra como os corretores de imóveis utilizam a plataforma para registrar documentos. Então, está aí. O cliente, o corretor, o contrato padrão de corretagem é o primeiro que tem que ser feito, lançado no sistema. Atividades do corretor, contrato de compra, venda, locação, vistoria, tudo mais. Assina e vai para o blockchain. Então, esse último passo, o blockchain, é onde ele é imutável, não há condições de edição, de mudança, de nada disso. Tá? Então, é uma padronização que a gente está levando em consideração. Por que usar, se ainda é necessário ir ao cartório? Bom, como eu falei do início, ele não substitui o cartório de registro de imóveis, mas ele dá uma segurança jurídica num problema de ordem ética dentro do sistema. Efetivamente, eu cumpri o protocolo de venda. E, às vezes, a gente tem que entender que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não no senhor, mas nos outros Franciscos. Por quê? Né? Porque o que acontece? A gente, na hora que vai fazer o julgamento de um processo, gente, às vezes as situações são as mesmas. Aí chega um colega e diz, eu não sabia disso. Mas, infelizmente, não tem essa, eu não sabia disso. É obrigação do profissional conhecer para onde vai. E como a gente, às vezes, não tem, estou dizendo que a gente não tem boas escolas, mas, às vezes, as escolas não se atentam tanto quanto a uma padronização do nosso serviço. Às vezes, ela não diz a importância necessária de uma autorização de venda, às vezes, não diz a importância necessária de um documento de visita. E isso são coisas que a profissão está exigindo que a gente tenha cada vez mais dessa padronização dos nossos atos. É muito importante que vocês, na fiscalização, comecem, de uma forma geral, a orientar o corretor, porque vai facilitar a vida de vocês numa questão de briga, de confusão, de reclamação. A ouvidoria, a gente tem aqui, graças a Deus, a Bruna, ela consegue reduzir muito nessas conciliações, porque às vezes as pessoas não entendem que há uma obrigatoriedade. Às vezes chega lá o cliente dizendo, o cara quer que eu assine o documento, eu posso assinar? Mas a senhora tem que assinar, vocês têm que assinar. E isso é uma quebra de paradigma. A gente sabe que a turma mais antiga vão ter sempre algumas rejeições. Esse sistema não é impositório, você não tem obrigação de usá-lo, mas a facilidade de você usar, a facilidade de organizar os seus atos de venda, de locação, faz com que isso lhe dê segurança jurídica junto a um conselho. Então, não tem como
o sistema Cresce Confesse hoje, conseguir fazer com que todos os corretores adiram o sistema, se nós não começarmos a mostrar para ele a importância disso. A importância de dizer que você está numa profissão que ela tem protocolos. Tem alguns conselhos que passa no empreendimento, vê uma placa, liga para o corretor para saber se ele está com autorização de venda. Mas tem outros que não levam isso em consideração. E são coisas que acontecem porque está aí. A lavagem de dinheiro, às vezes o cara é o dono da casa, de fato, mas não é de direito. E aí? E se o cara que vendeu para ele e ele não passou a escritura tiver um problema, como é que você vai resolver dizer que você não sabia? Então, são diligências que o sistema orienta você a usar. Então, pega uma certidão, lance a certidão no sistema, verifique se quem está assinando efetivamente é quem está lá como proprietário. Então, são situações que a gente precisa ter cuidado com isso. Ontem nós tivemos uma plenária e um dos processos que foi julgado foi justamente uma questão de erro do próprio cartório, porque a vendedora era divorciada e lá era casada e lá estava como solteira. Ora, passou desapercebido por ela, passou desapercebido pelo corretor, passou desapercebido pelo cliente comprador. Chega no cartório de registro de imóveis e ele diz, epa, está errado. Então, a gente evita certas situações, porque da hora que a gente lança no sistema, casado ou solteiro, se entra um documento lá diferente disso, o sistema não registra. Então, a gente se antecipa a esse processo para evitar esse desgaste. Porque para passar para o cliente que vai pagar, dizendo que esse erro, desculpe, não foi meu, e não deixa de ter sido, porque não vou dizer que tenha sido uma negligência, mas, às vezes, a falta de atenção no processo leva a esse desgaste. Tá? Eficiência aumentada. A digitalização diminui o trabalho manual e custo, claro. Segurança reforçada, tecnologia blockchain. Redução de custos. Custos menores comparado ao método tradicional sem taxa de intermediário. Por quê? Porque você, necessariamente, pode não precisar do despachante. Necessariamente, você pode não precisar sair e fazer uma cópia para anexar no seu processo, na sua pasta, para você guardar no seu escritório uma pasta e está lá um arquivo cheio de pasta que ninguém usa mais hoje e você depois não sabe nem onde é que você botou. Tem que ter mais gente para trabalhar. Otimização do tempo, reduz o tempo do processo, mesmo com a vistoria, mesmo com as visitas ao cartório. Bom, registro e assinatura. O SGR faz tudo que a plataforma de assinatura faz e muito mais. Ambas, assinatura eletrônica, exclusivo do SGR, solução exclusiva para corretores imobiliária, só. Autenticação por biometria facial, tecnologia blockchain para registro de armazenamento. Nem todas as plataformas fazem a biométrica, elas fazem a senha. A gente aí faz a biométrica, então você tem uma segurança maior. Signatários ilimitados, ela também tem registro de diversos tipos de contrato e documentos, registro do contrato padrão de corretagem, registro de vistorias, registro de visitas ao imóvel, registro de interações com o cliente, registro de parcerias entre corretores. Esse registro de interação com o cliente é interessante, porque cada vez que você for mostrar um apartamento, você pode deixar no SGR o nome do cliente que vai com você e a hora. E essa interação, tudo que você faz nesse documento, o cliente vendedor, o cliente proprietário, ele está sabendo. Então, realmente, marcou com o cliente fulano e tal, ele não pôde vir, ou veio na hora, chegou uma proposta, não foi aceita, mas está lá no SGR. Então, todo o histórico daquele imóvel, você está passando para o cliente, sem precisar toda hora estar se desculpando. Registro de parcerias entre corretores, consulta gratuita do contrato padrão de corretagem, cadastro de clientes de imóveis, gestão do contrato e documentos, interação com o API e corretor. Então, a gente já ganha, o sistema já ganha com essa atualização que, às vezes,
pelo que eu vejo, muitos creches têm dificuldade em atualizar os dados cadastrais do corretor. Às vezes o cara se muda, às vezes o cara muda de telefone, e aí a gente tem certa dificuldade. Na hora que ele precisar usar o SGR, vai estar lá vinculado com o API do e-corretor, esses dados vão estar sempre, gente, atualizados, que é uma das coisas que nós que trabalhamos dentro do Conselho, que a gente dá o nosso tempo para isso, e a gente vê o que funcionário, o que vocês fiscais ficam com dificuldade, às vezes, de localizar, de mandar um AR, de fazer uma busca qualquer, porque não está atualizado, porque o cara se muda, porque o cara... A última coisa que ele manda é para o Cresce, para evitar que a anuidade chegue ou uma multa chegue. Eles querem o máximo possível de distância, que é normal. Bom, bypass, vocês sabem o que é aquele corretor que a gente diz que está parceria com a gente e vai embora. E na hora que está no sistema que isso acontece, é evitado, porque você chegou na hora lá de uma conciliação, ele está ciente de que devia. E acontece muito, gente. Eu não sei nos estados de vocês, mas a gente sabe que aqui tem muitos colegas, às vezes, que acham que porque fulano não trabalhou tanto quanto eu, não merece. E ele esquece que não existe venda se não tiver uma captação do imóvel. E isso faz parte do processo. Ganha mais quem tem mais. Quem tem mais imóvel e quem tem essa autorização de venda, ele, no mínimo, tem o direito já à metade, ou a negociação que ele fizer. Como será? Essa prática pode resultar na perda de comissão pelo corretor que investiu tempo e esforço na mediação. Como evitar? Utilizar contato de corretagem, registro de documentos imobiliários e manter um histórico profissional de registro sempre aí atualizado. Bom, eu vou pular um pouco aqui por causa do tempo, mas eu quero falar com vocês a respeito de... Eu não sei se vai estar aqui nessa apostila, mas eu preciso passar para vocês uma das coisas que vai gerar. E é uma grande novidade para o mercado imobiliário, que é a tokenização. Se o que é essa parte de tokenização? É a parte justamente onde a gente vai vender o que acontece em alguns outros estados, que são as multipropriedades. E a grande vantagem, como tem alguns investimentos em ações, às vezes as ações elas não têm um lastro. E a tokenização do mercado imobiliário, o lastro é o bem. Então, a gente pode, determinadas áreas, eu fechei essa semana, uma grande área com 60 compradores. Cada comprador tem uma fração ideal. Nós montamos uma empresa onde esse capital social da empresa é justamente a área. E os sócios são cotistas daquela área. Ele não tem o meu pedaço onde fica, é o pedaço do todo. Então, isso, gente, com essa tokenização, você não sabe dizer aonde vai parar esses compradores. De onde eles surgem, não vai parar, porque isso vai para um mercado. Na hora que vai para o mercado, eu tenho interesse em comprar 4.000 metros de terra em Alagoas. Ele não quer saber onde está, necessariamente. Ele quer saber o potencial de uma região. Eu vou investir ali. E a gente vai ter muito disso, gente comprando 10% de um terreno, gente comprando 50%, gente comprando, por quê? Porque ele quer ser o terranista e ele vai esperar as futuras incorporações que venham aí para um loteamento, que venham para prédio, que venham para tudo mais. Isso é um futuro e é sem volta, ele não para. Esse mercado nosso está dando um dinamismo de mercado mundial. Então, já existem as multipropriedades que você encontra muito, às vezes chegam algumas empresas, fazem alguns hotéis aí e vendem os quartos, mas que você não pode usar o quarto, para você usar, paga igual a um hóspede normal, ou tem algum desconto, mas você recebe uma fração ideal do resultado. Mesma coisa com essa tokenização. Tá? A diferença do hotel é que você tem uma escritura pública da sua unidade autônoma. No caso desse, ou no caso do que eu fechei agora, ele é dono X avos da área. Então, isso vai acontecer muito, e aí vocês, fiscais, é que vão começar a trabalhar, dizer como é que a gente vai fiscalizar isso. Porque o cara, eu vou vender para um cara de São Paulo, eu vou lá para São Paulo? Não. Ele vai entrar aqui.
eu vou vender um produto de São Paulo. Eu vou lá para São Paulo? Também não. Vou fazendo daqui, através do token, através do sistema. Então, como é que a gente vai evoluir ao ponto de poder entregar para o nosso cliente e para os fiscais, para dizer, bom, aí cabe fiscalizar, cabe uma autuação ou não. Isso vai ser problema, acho que para todos os creches, porque já existe indiretamente isso. Indiretamente, já tem muita empresa de São Paulo anunciando os produtos aqui, já tem muitos corretores aqui que se cadastram nessa empresa, mas montam ainda a parceria. E quanto à tokenização, que eu não vou para canto nenhum, está tudo aqui, ou está tudo lá. Então, vocês têm que começar a estudar um pouco sobre isso, como é que a gente vai fazer. A CMV, que é a parte de ações, estava querendo atrapalhar a gente nesse processo de venda, mas é uma nova especialização do corretor, trabalhar com tokenização. Como hoje tem o corretor avaliador, aquele cara que tem um KNAI, possivelmente vai se trabalhar para ter aqueles corretores que vendem token. E aí a gente tem que verificar como vai trabalhar e vai arrecadar desse corretor, dessas operações, tá? Eu pulei um pouquinho aí, porque o tempo já está... Mas está aqui, a tokenização. Contratos inteligentes e tokenização. Com a adoção de tecnologia, o SGR está pronto para implantar inovações no mercado imobiliário. Contratos inteligentes são acordos digitais que se executam automaticamente quando condições pretendidas são cumpridas. Por exemplo, se um pagamento é confirmado, a transferência de propriedade ocorre imediatamente. Veja que coisa interessante. Se o meu contrato está em blockchain, e eu fiz a venda e eu tenho um acordo para receber minha comissão daqui a 12 meses, eu posso vender esse direito creditório através do SGR. Eu passo o direito de receber para outrem, através do SGR. E na hora que eu passo isso, a pessoa que me deve está recebendo lá a quem ela vai pagar. Então, veja que isso é uma gama de coisas que vai surgir dentro do nosso mercado. É a venda da comissão futura, é a venda de um pedaço de terra que você... De um pedaço, não, de uma fração. Então, isso não é futuro, tá, gente? É o que está acontecendo. Bom, meu tempo encerrou. Eu quero agradecer a vocês. Eu espero que tenha... aberto um pouco sobre o que é o SGR, qual é a funcionalidade dele. Sei que ainda vai ter muitas mudanças em cima disso. Vocês são peças importantes demais para que isso melhore cada vez mais, tanto para vocês fiscais, quanto para os corretores usarem. Sucesso para vocês e sejam muito bem-vindos aí à Terra. Obrigada pelas palavras, Thales. Agora teremos um tempo para perguntas e algumas dúvidas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Bom, então, chamo o presidente, Sérgio Cabral, para entregar o certificado e proferir algumas palavras. Gente, eu queria só apresentar o Thales. O Thales é nosso diretor e tesoureiro. E Thales fez esse curso do SGR, ele deu aula lá no nosso CRES, assim, um auditório lotado com mais de 100 pessoas, né? Eu estava falando com o Contreiras, se vocês, presidentes que estão presentes aqui, quiserem levar o Thales, ligar para ele, acertar aí, porque é de grande valia que os corretores tenham conhecimento, até porque irá mudar a vida com a transformação do SGR. Então, o corretor que começar a utilizar isso aí, com certeza, se todos nós começarmos a usar o SGR, irá ter uma grande mudança no nosso mercado imobiliário. Thales, está de parabéns, querido. Muito obrigado. Thales foi tão didático que nem pergunta tiveram. Isso é exatamente assim. Com você, Bruninha. Prezados, todos vocês receberam o kit? Perceberam que no kit tem um bloquinho e uma caneta? Já adiantando uma palestra que vocês vão ter no curso,
Esse bloquinho e essa caneta, ela serve para vocês anotarem algumas palavras-chave ou algumas dúvidas que vocês tiverem ou observações para olharem depois. Por quê? Porque é natural hoje que a gente fique mais disperso com o celular, com, tá calor, tá frio, e quando a gente anota, pode ser até mesmo o celular. O ideal é realmente que seja escrito, a gente consegue manter o foco por mais tempo. Então, fica aí a sugestão para todos vocês que receberam, fazer alguns registros para se manterem focados, tá? Foi uma sugestão que deu vontade de adiantar para vocês, para ser mais proveitoso, para ser proveitoso ao máximo, ok? Bom, agora teremos o coffee break, que vai ser ofertado lá na entrada, onde vocês fizeram o credenciamento. São 30 minutos de coffee break, então, às 15 horas e 31 minutos, estaremos aqui aguardando vocês, ok? Aproveitem!